Olá e bem-vindos! Hoje temos um desafio um pouco diferente sobre a mesa. Não é uma pilha de artigos, nem um livro, mas um trecho minúsculo, quase um aforismo, sobre a realidade do cristianismo nos seus primeiros séculos. A nossa missão aqui é usar esse fragmento como uma chave, sabe? Para abrir uma porta e espiar o que realmente significava ser cristão naquela época. Vamos tentar entender, na prática, o que estava em jogo na decisão de seguir essa fé, focando no contraste brutal entre risco e conforto. E o texto já começa com o soco no estômago, sem nenhum aquecimento. A primeira frase é: ser cristão podia custar a vida, não o conforto. Essa frase de largada já vira a mesa de como a gente costuma pensar em religião, não é? Geralmente a gente busca conforto, amparo, e aqui o ponto de partida é o oposto. É como se o preço da entrada não fosse uma doação, mas a sua própria segurança. Exatamente. É uma frase que funciona como um filtro. Ela imediatamente elimina qualquer um que estivesse procurando por conveniência. E essa é a chave para entender todo o resto que o texto vai desdobrar. Não era um upgrade de vida. Na verdade, para os padrões da sociedade romana, era um downgrade em todos os sentidos possíveis: social, financeiro e principalmente em termos de segurança pessoal. O texto já nos diz de cara: se você está procurando uma vida mais fácil, está no lugar errado. Certo, e ele segue desmontando essa ideia de conveniência, detalhando o que não se ganhava. A frase seguinte é: não havia prestígio, segurança ou vantagens sociais. Isso é muito direto. Como isso funcionava no dia a dia? Se não havia ganho social, o que sobrava? Como um romano comum olhava para o vizinho que de repente se tornava cristão? O que sobrava era a estranheza, a desconfiança, era o isolamento. Ser cristão, nesse contexto, era uma forma de dissidência social. Para entender o peso disso, a gente precisa pensar em como a sociedade romana funcionava. Tudo era baseado em redes, em conexões. O que o texto chama de ausência de vantagens sociais era, na prática, se desconectar da tomada. É como apagar seu LinkedIn e queimar todos os seus cartões de visita, hoje em dia. É uma ótima analogia, mas talvez ainda mais radical. Pense nas redes de clientelismo. Isso era o QI e o que indica da época, só que elevado à 10ª potência. Em Roma, quase tudo funcionava com base em patronos e clientes. Um patrono, um homem rico e influente, te ajudava a conseguir um emprego, a resolver um problema na justiça, a ter um lugar melhor no mercado. Em troca, você devia a ele lealdade absoluta, votava em que lhe mandava, aparecia para aplaudi-lo em público. Era o sistema operacional da sociedade. Entendi. E o cristão se desconectava disso? Concretamente, porque essa lealdade exigia participação na vida cívica e religiosa, que eram a mesma coisa. Exigia ir aos festivais dos deuses romanos, participar dos banquetes das guildas de artesãos, que sempre começavam com um sacrifício a um deus patrono. Ao se recusar a fazer tudo isso, o cristão se tornava, assim, um fantasma social. Ele não estava mais na rede. Ninguém ia mais indicá-lo para um trabalho, ninguém ia mais comprar na sua loja. Ninguém ia mais convidá-lo para nada. Exato. Por isso o texto usa uma palavra tão forte na sequência. Ser cristão era uma decisão que separava, não que favorecia. Essa palavra, separava, é pesada. Não é diferenciava. Separar implica uma ruptura, um corte. Não é só ser diferente, é ser posto de lado. Exatamente. Era uma escolha que te colocava do outro lado de uma linha invisível. Você não era mais um de nós. As pessoas começavam a te olhar torto na rua. Surgiam boatos. Diziam que os cristãos eram ateus porque não adoravam os deuses romanos, que praticavam canibalismo em seus rituais. Por causa da linguagem simbólica da Eucaristia. Isso. E todo tipo de coisa estranha. Então essa separação não era só a perda de contatos. Era se tornar um alvo de suspeita e preconceito. A sua identidade passava a ser definida por aquilo que você renunciava e não pelo que você ganhava. Era uma identidade forjada na perda. Quer dizer, era uma decisão que te tirava do piloto automático da vida romana. O caminho padrão é subir na vida, fazer as conexões certas, participar dos rituais. E essa escolha era, na prática, pegar uma saída para uma estrada de terra escura, sem nenhuma garantia de onde ela iria dar. E o mais interessante é que essa perda social era só o começo, certo? Era o primeiro degrau do custo. O texto deixa claro que as coisas podiam ficar muito piores. Muito piores.
A exclusão social era a forma branda do problema. Ela podia, a qualquer momento, evoluir para algo muito mais físico e perigoso. E é aí que o texto avança para os riscos tangíveis. Havia perseguição, perda de bens e, muitas vezes, a própria vida. Vamos detalhar isso. Perseguição é uma palavra que a gente ouve muito, mas o que ela significava na prática? Não era uma coisa constante, em todo o império, o tempo todo, era... Ótimo ponto. Não era. É um erro pensar que os cristãos viveram 300 anos se escondendo em catacumbas sem parar. Havia longos períodos de relativa paz. As perseguições em larga escala, ordenadas pelo próprio imperador, como as de Dércio ou Diocleciano, foram poucas, mas extremamente violentas. O mais comum, o perigo do dia a dia, era a perseguição localizada. Era o seu vizinho que te denunciava ao magistrado local. Era uma multidão que se voltava contra a comunidade cristã porque a colheita foi ruim e eles culparam os ateus, que irritaram os deuses. Então o perigo podia vir de qualquer lugar, a qualquer momento. Exatamente. E era um perigo muito concreto. Vamos criar um cenário. Boa, um cenário ajuda a visualizar. Imagina que você é um artesão em Éfeso, no 2º século. Para manter sua licença na Guilda dos Ferreiros, uma vez por ano, durante o Festival do Imperador, você tem que ir ao templo, pegar um grão de incenso, jogar no fogo diante da estátua do imperador e dizer em voz alta, César é senhor. Para o seu colega do lado, isso é um ato cívico, como um juramento à bandeira. Um formalismo. Mas para o cristão, Para o cristão, essa frase era uma blasfêmia, era idolatria, era a traição fundamental da sua fé que diz Jesus é Senhor. Então ele se recusa. No começo, talvez o líder da guilda tente convencê-lo. Vamos, é só uma formalidade, ninguém acredita nisso de verdade. Faça e podemos voltar ao trabalho. Se ele persiste na recusa, ele perde o emprego. Se a história se espalha, a multidão pode se enfurecer. Ele está desrespeitando o imperador, ele está atraindo a ira dos deuses sobre nossa cidade. E, de repente, ele está preso diante de um magistrado que dá a ele uma última chance. Queime o incenso ou enfrente as consequências. E as consequências podiam ser a perda de todos os bens, o exílio ou a morte na arena. É nesse conflito prático que a fé se tornava uma questão de vida ou morte. Tudo muito mais claro. A fé não era uma filosofia privada. Ela tinha implicações públicas e perigosas. Isso me faz pensar na dinâmica da comunidade. Se o risco era tão alto, a confiança entre eles devia ser algo num nível que a gente nem consegue imaginar. Absolutamente. Se você se reunia na casa de alguém para uma celebração, você estava literalmente colocando sua vida e a da sua família nas mãos de todos os presentes. Um único delator, talvez alguém que cedeu sob tortura ou tentado por uma recompensa, poderia levar à prisão de todos. Então a comunidade não era só um grupo de apoio espiritual, era uma célula de sobrevivência. A confiança era o ar que eles respiravam, o que nos leva diretamente à próxima frase do texto, que para mim é o centro de tudo. Qual? A fé não oferecia conforto, mas exigia coragem. Vamos desempacotar isso. A diferença entre uma fé que consola e uma que exige. Uma fé que consola é o que a maioria das pessoas talvez busque, né? Um alívio para as dores da vida, um ombro amigo, um porto seguro. Exato. Uma fé que consola age primariamente como um refúgio. É uma busca por paz de espírito. Não há nada de errado com isso, mas o que o texto descreve é de outra natureza. Uma fé que exige não é um refúgio passivo, mas um chamado à ação, um desafio a ser enfrentado. Ela te apresenta um padrão de vida, um conjunto de verdades e diz, viva isso, não importa o custo. O foco não é o seu bem-estar, mas a sua fidelidade. E a coragem, nesse cenário, não é uma virtude de herói de filme. É uma ferramenta do dia a dia. É uma ferramenta de sobrevivência. É a coragem de ir trabalhando sabendo que seu sócio pode te denunciar. É a coragem de ensinar seus filhos sobre a sua fé, sabendo que eles podem inocentemente comentar algo na escola e colocar a família em perigo. É a coragem de, como no nosso exemplo, ficar diante de um juiz e manter sua posição sabendo que aquilo pode te custar tudo. O conforto seria a ausência de medo. A coragem que o texto descreve é a ação, apesar do medo. A recompensa não era a tranquilidade, então. Não. A recompensa
Era a força para viver na intranquilidade. É uma lógica de investimento totalmente invertida, não é? Hoje a gente pensa em investir para ter retorno, segurança, conforto. A lógica aqui era desinvestir de tudo que é palpável para garantir uma única coisa que é totalmente interna e invisível. O que nos conecta perfeitamente com a frase final do texto, que é a mais filosófica e, para mim, a mais poderosa. O compromisso com Cristo custava tudo menos a consciência. Essa frase é a chave de ouro. Ela amarra tudo. Vamos dividir em duas partes. Primeiro, o custo. Custava tudo. O texto é hiperbólico, mas preciso. O que é esse tudo? É o mundo que a sociedade romana valorizava. Propriedades, dinheiro, status social, liberdade, segurança familiar e, no limite, a própria vida na Terra. É uma declaração de custo total. E aí vem a grande exceção, a ressalva, que muda tudo, menos a consciência. O que significa consciência nesse contexto? A consciência aqui é a integridade. É a coerência radical entre o que você acredita no seu íntimo e como você age no mundo. É, no fundo, a tranquilidade de não ser um hipócrita. É poder se olhar no espelho e saber que você não traiu seus valores mais profundos, que você não vendeu a alma para se dar bem ou para salvar a pele. Na hierarquia de valores desses primeiros cristãos, essa integridade era o bem supremo, a única coisa que não era negociável. E a única coisa que o Império Romano, com todo o seu poder, não podia tirar deles. Precisamente. O império podia tomar sua casa, confiscar seus bens, te jogar aos leões, mas não podia entrar na sua mente e te forçar a acreditar em algo diferente, ou te forçar a trair sua convicção sem a sua cooperação. A decisão final de ceder ou não ceder era sempre da pessoa. Manter a consciência intacta era, portanto, o ato supremo de liberdade num mundo que exigia conformidade. O único território que eles realmente possuíam. Exato. Era esse espaço interior da convicção. O custo era um mundo exterior, mas o prêmio era a integridade da alma. Então, o lucro dessa escolha não era visível, não podia ser medido em moedas ou status. Era um ganho interno. A certeza de não ter se vendido, de não ter se traído. E para eles, esse era o único tesouro que realmente importava no fim das contas. Exatamente. O valor supremo era essa paz que vinha não da ausência de problemas, mas da certeza de estar fazendo a coisa certa, de acordo com a sua fé, mesmo que o mundo inteiro desabasse ao redor. Era uma forma radical de afirmar a própria identidade e liberdade contra a pressão esmagadora do Estado e da cultura. Recapitulando nossa conversa, então, esse pequeno trecho nos pintou um quadro impressionante. Ele descreve uma fé definida pelo sacrifício, não pelo benefício. Uma identidade forjada na separação social, não na integração, e um compromisso onde o valor final não estava em ganhar o mundo, mas em não perder a si mesma, em não perder a própria consciência. Perfeito. O texto nos mostra uma fé que era, em sua essência, uma decisão radical e profundamente contracultural. Ser cristão não era um adjetivo que você adicionava a outras identidades, como sou um comerciante romano e também cristão. Não, era uma escolha existencial que redefinia e muitas vezes cancelava todas as outras. E o texto nos força a confrontar o abismo que existe entre essa experiência original, de alto risco, e muitas formas posteriores da mesma fé. Formas que, com o tempo, se tornaram associadas ao poder, ao prestígio e à estrutura social dominante. É um convite a pensar na origem. E essa análise toda nos deixa com uma pergunta para levar conosco, um pensamento para refletir depois. Este texto nos apresenta uma lógica onde o valor de uma convicção era medido não pelo que se ganhava com ela, mas pelo que se estava disposto a perder por ela. Se a gente pegar essa régua ou essa métrica do sacrifício, como isso nos faz reavaliar o que significa ter um compromisso de verdade hoje? Em qualquer área da nossa vida, seja profissional, pessoal ou em nossas próprias convicções, o que estamos dispostas a arriscar por aquilo em que acreditamos?